Um feliz Dia dos Pais a todos, pais presentes, cadê os pais? Eu sou, acho que o mais recente aí dessa turma aí, Dia dos Pais, primeira vez que eu recebi presente no Dia dos Pais, recebi uma camiseta branca, eu já vim com ela, né? Tem que usar, né? Quando ganha um presente tem que usar, né? Coisa boa demais. Dia 4 de julho, dia 4 do mês de julho, bem cedinho de manhã, minha esposa acordou mais ou menos umas 5 horas da manhã, com um estouro dentro da barriga dela, fez um torro dentro da barriga dela, não sabia direito o que era. Aí ela já acordou desesperada, né? Você falou assim, Fabrício, vamos pro hospital, vamos pro hospital. Vamos pro hospital. Eu, calma, minha esposa, calma, querida, calma, né? Não é nada ainda, calma, né? Porque eu tinha muito receio de sair correndo pro hospital e o processo ainda ser muito lento, né? Do parto, tudo isso, né? Daí, porque 2 dias antes a gente tinha ido na ginecologista e só tinha um dedo de dilatação, só 1 centímetro, o que deixou a gente até um pouco desanimado do fato de nós optamos pelo parto normal, né? Daí ela foi ao banheiro e tal, passaram-se 10 minutos, veio uma contração, né? Fabrício, vamos pro hospital, vamos, calma. Aí eu, calma, né? Vamos cronometrar. Você não tá cronometrando, ela falava pra mim. Eu falei, não, eu tô cuidando, né? Aí passaram-se 8 minutos, outra contração, né? Daí eu já fiquei mais querendo colocar a calça, assim, né? Falei, calma, vamos. 5 minutos, mais uma contração, vamos embora pro hospital, vamos decidir ir pro hospital, né? E fomos lá pro hospital, chegamos lá no círculo, bem cedinho, ela já pegou, sentou lá na cadeira de rodas e foi lá pro local lá da obstetria. E eu fui dar entrada ali na consulta, levou uns minutinhos, né? E eu já ficando ansioso, né? Com aquela situação, porque ela foi lá pra dentro, né? E eu sabia que já tava a coisa andando, né? Aí quando eu cheguei lá, tinha várias pessoas, mas a médica falou assim, nós diagnosticamos que está nascendo, está na hora. Aí, jura que está nascendo? Até eu que não sou médico sei que está nascendo, né? Daí ela falou, agora o senhor volta lá na frente, dá entrada na internação. Aí fui lá, eu na frente, lá de novo, para dar entrada na internação. A atendente olhou para mim e falou, o senhor pode sentar e aguardar. E tinha uns 20 pessoas assim. Eu falei, não, vou ficar de pé aqui, o meu filho está nascendo, não posso perder o nascimento do meu filho. Aí ela agilizou os papéis e eu fui lá para dentro, né? Cheguei lá, minha esposa já estava andando ali, né? Todas as questões do parto, né? E legal que ela falou que ela já chegou lá na hora do parto com 7 centímetros de dilatação, né? Então o parto normal estava se encaminhando para realmente acontecer e foram muitas bênçãos de Deus assim envolvendo o nascimento do nosso filho Benjamin, né? Até a médica, né, que a gente orou muito a Deus para que fosse a médica do plantão, que fosse o plantão dela, para a gente não ter que desembolsar uma diferença para ela fazer o parto normal, né? E quando a gente chegou lá, adivinha quem chegou junto? A médica chegou também, né? Na mesma hora ela chegou, né? Então, foi assim, tudo certinho, né? E nós chegamos ali por volta das 7h15 mais ou menos, foi quando eu encontrei com ela. E por volta das 9h15 da manhã, mais ou menos, já nasceu o nosso filhinho, né? E olha, a experiência do parto é uma coisa assim muito, muito emocionante, né? Eu estava ali do lado dela, fazendo, do meu ponto de vista, parecia que eu estava fazendo mais força que ela, sabe? Cada vez que vinha aquela contração, eu me empenhava ali ao máximo, claro que não se compara, né? Quem aqui passou por um parto normal sabe como é isso, né? Ou quem já teve as dores da contração, né? Mas os pais, eles participam da maneira que dá ali do parto, né? Mas realmente a mãe... Olha, mãe, você tem que ter... Se você chega em casa hoje, você tem a oportunidade de dar um beijo na sua mãe, porque realmente é um processo assim muito intenso para a mãe. O pai também. E mostrar a fotinho dele, olha aí o Benjaminzinho, ó. Essa foi uma das primeiras fotinhas que eu tirei dele ali, logo quando ele nasceu, um anjinho. Benjamin Cavalcante Galera, olha que bonitinho, ó. Antes e o depois, ó. É um amado, né? É um amado que você não vai lá em casa 3 da manhã pra você ver como é que tá a coisa. 3 horas da manhã o bicho arregala os olhos. Muito legal. Ser pai, então, é uma experiência nova para mim. E hoje eu vou falar um pouco sobre o Dia dos Pais. Trazer uma meditação para a gente pensar um pouco do que significa ser pai. E alguns aspectos, olhando para a Bíblia, a respeito desse tema do Dia dos Pais. Eu vou falar, meu pai, meu herói. Tem assim, olha, o pai do lado da filhinha, né? Inclusive, meu pai veio junto comigo hoje. E eu quero olhar um pouco para a Bíblia. Se tiver oportunidade aí, você tem a sua Bíblia, abre comigo lá no livro de Lucas. Abre aí o livro de Lucas, Lucas capítulo 8. Quando a gente fala de Deus como pai, é interessante que
Quem criou a família foi o próprio Deus. E a família foi criada com um intuito claro, de refletir quem Deus é na essência dele, para que os filhos sejam encaminhados a Deus através do exemplo dos pais. Então eu sei que às vezes existem famílias que são disfuncionais, famílias onde os pais às vezes nem têm conhecimento de quem Deus é, mas na essência a família foi criada com esse objetivo, de que os pais pudessem mostrar para os filhos quem Deus é. E os filhos, ao olharem para os pais, entendessem um pouco do amor de Deus por eles. Para que eles possam depois ter esse encontro pessoal com o Pai de verdade, o nosso Pai. E tem uma frase bem interessante que todo mundo fala hoje em dia, muitas pessoas falam, que é o seguinte: todo mundo é filho de Deus. Né? Existe essa frase bem comum, eu também sou filho de Deus. E a gente fala muito essa frase, as pessoas falam essa frase, no intuito de dizer assim: eu também sou filho de Deus, logo eu também tenho direito a determinadas coisas. Como o filho tem direito a alguns aspectos de bênçãos do pai. Mas o que a Bíblia mostra é que, infelizmente, não é todo mundo que é filho de Deus. Infelizmente, se você ler a Bíblia, você vai entender que todos nós nascemos envoltos nos nossos pecados. E os nossos pecados nos afastou de Deus. E na verdade nós não somos por nascimento filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus. Fomos criados por Deus sim, mas não temos essa relação de filho. Olha só aquele versículo que fala ali, Efésios 2:1 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Sendo Deus perfeito na sua essência, sendo Ele justo, amor e sendo Ele santo, Ele não pode compactuar com o nosso pecado. Logo, Ele não pode fazer vista grossa para aquilo que a gente faz de errado. Então, essa distância entre nós e Deus, ela é clara e evidente. Para todos aqueles que nascem debaixo desse sol. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, afastados da presença de Deus. Mas, coloquei essa imagem aqui que eu acho ela bem significativa. O nosso Deus não se conformou com o fato de nós estar afastados. Como um pai que vai em busca de um filho, ele rasga as suas vestes, se despindo da sua glória. É o que diz lá em Filipenses 2, do 5 ao 11. Vamos abrir rapidinho. Vou abrir aqui, rapidinho, aqui, só para ler para vocês. Filipenses 2, do 5 ao 11, diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O nosso Deus, através da pessoa de Cristo, para demonstrar o amor dele de Pai, para com aqueles que estavam totalmente perdidos como nós, se desfez da sua glória em Cristo Jesus. Então é como ali aquele homem rasgando as suas vestes. Então Cristo se desfez da sua glória e veio a ser homem, viver como nós, semelhante a nós. A diferença de Cristo para nós, ele não pecou. E uma diferença chave também de Cristo para nós, Cristo sim, Filho legítimo de Deus. Em João 3,16, todo mundo sabe esse versículo? Porque Deus amou, vamos falar junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho unigênito. A palavra unigênito significa o Filho único, a imagem de Deus. Porque Cristo, ele é a revelação de Deus entre nós. Quando a gente quer entender o Pai, entender o amor do Pai, a gente olha para o Filho, a gente olha para Cristo. E aquela atitude de Cristo, de se despir da sua glória, é significativa demais. É algo que a gente não consegue entender para reatar a nossa união com o Pai. E ao fazer isso, ao estabelecer essa ponte entre nós e o Pai, nós fomos adotados como filhos. Fomos feitos filhos de Deus. É o que diz aqui, em João 1, 12 a 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por
por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então nós temos livre acesso a Deus, como um filho tem acesso ao seu pai, porque Cristo estabeleceu a ponte. E é interessante esse texto que é o seguinte, ele coloca aqui uma condição, aos que o receberam, aos que creram no seu nome. E essa frasezinha ela é muito chave, porque nem todos receberam e nem todos creem no nome de Cristo. Logo, nem todos querem. E isso é muito importante a gente entender. Não são todos os que querem ser filhos de Deus. Muita gente opta por viver uma vida distante dele. E é uma pena. É uma pena porque o caminho sem Deus, além de trilhar uma vida medíocre, é um caminho que trilha e leva à morte. E à morte eterna. E a pior escolha que o ser humano pode fazer é optar por virar as costas para esse Pai maravilhoso. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E o final ali, porque eles nasceram de Deus. É uma mudança de estado muito grande. Lembra daquele outro versículo? Que nós estávamos perdidos nos nossos pecados, mortos e condenados, e Deus nos transformou em filhos de Deus. Isso é maravilhoso. E eu olho para essa imagem aqui do Pai como o herói supremo e o Filho embaixo. E é interessante que nós somos chamados cristãos. O que é chamado cristão é aquele que é um pequeno Cristo. Que é o cristão é aquele que imita os passos de Cristo por onde quer que vá. Como um filho imitando os passos do pai. Alguém já viu um filho imitar os passos do pai? Os filhos observam tudo o que os pais fazem. As coisas boas e as coisas ruins, e eles vão ter uma tendência natural a imitar cada uma das coisas que o pai faz. Cada uma das coisas. Eu estava conversando com um casal que adotou uma criança. E o casal estava ali com... O pai falou que estava com uma dor de dente na mesa. E passou assim uns 2 dias. A criança também falou, que eu estou com uma dor de dente. Por que ela falou que estava com uma dor de dente também? Porque ela queria imitar o pai. Ela queria se enquadrar naquele contexto familiar. Ela queria demonstrar o quanto que ela se sentia parte daquele todo. E esse é só um exemplo superficial. Mas ser cristãos, que nessa criancinha aqui, é imitar o Pai. É imitar Cristo. E é importante a gente entender algo que é o seguinte, que eu coloquei aqui. O que é essa capa de super-herói que Cristo vestiu enquanto caminhou nessa terra? E a capa de super-herói é o que ele chama de o Espírito Santo. E nós podemos viver uma vida cristã genuína, dando exemplos bíblicos, vivendo na verdade, rejeitando a mentira, por causa dessa capa que a gente veste, que é a capa do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo de Deus que habitou no coração de Cristo está disponível a cada um de nós. E imitar os feitos do nosso Pai, imitar os feitos de Cristo, tem que estar profundamente conectado à ação do Espírito Santo no nosso coração. É Ele quem fala no nosso ouvido as coisas. É Ele quem mexe com a gente. Quando a gurizada canta aqui uma música e o Espírito Santo fala conosco, a gente é confrontado por causa dos nossos pecados. É o Espírito Santo atuando em nós. Quando a gente está ali no trabalho, vivendo a nossa vida em família às vezes, e a gente vai fazer uma coisa errada e aquilo nos pesa ao coração. Esse peso no coração é o papel do Espírito Santo em nós. Mas vamos ler o nosso texto aqui. Já falei demais, Esse texto aqui eu quero tirar 3 rápidas aplicações dele. Conta a história de um pai. Um pai que foi um verdadeiro herói. E entenda quando eu falo que ele foi um herói, não porque ele fez algo sobrenatural, mas porque ele se valeu das artimanhas do próprio Espírito Santo que encaminhou ele em direção a esse heroísmo. Vamos ler aqui o texto. Quando Jesus voltou, versículo 40. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Pula para o 49 agora. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu. Não incomode mais o mestre.
Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem ninguém o que tinha acontecido. Então essa história da Bíblia, ela é sensacional. Conta a história de um homem que desempenhou um papel tão chave na família dele, o tal do Jairo. E ao olhar para esse texto, me inspira a atitude desse homem. Me inspira, e eu quero que inspire você também. E o heroísmo está em refletir Cristo. Essa ideia é central hoje à noite. Vamos ler junto? Vamos lá. O heroísmo. Vamos falar hoje de um pai herói. E esse pai não é uma responsabilidade de ser esse tipo de pai somente para os que são pai aqui, mas para as mães, para os filhos, para os sobrinhos, para os tios. É um exemplo deixado a cada um de nós, de fazermos aquilo que as pessoas não estão fazendo. O que esse homem fez foi contra totalmente as regras daquela sociedade. E o primeiro ponto aqui, é o seguinte: o que seria de Jairo sem Cristo? Se o heroísmo está em refletir Cristo, eu me perguntei quando eu li esse texto, o que seria desse homem sem Cristo? Seria um homem sem ter para quem correr. Seria um homem perdido. Imagina um pai que sabe que o filho, que a filha, está nos últimos momentos de vida. O que seria desse homem? O que seria do mundo sem Cristo? O mundo, gente, precisa de Jesus. O mundo precisa. Sabe que ali no livro de Filipenses, no livro de Colossenses, diz que Cristo é aquele que mantém unidas todas as coisas, porque dele e por ele são todas as coisas. É Cristo quem mantém todas as coisas unidas. E se Cristo sair desse mundo, se a presença de Cristo sair, as coisas vão se dissolver totalmente. Nosso mundo será entregue totalmente ao maligno e Cristo quer fazer uma obra em nós. Mas daí você olha para esse mundo e vê um mundo que está muitas vezes indo de mal a pior. E tem muita gente que fala assim: mas se o mundo está tão mal, da onde que existe Jesus? Da onde que vem Jesus? Tem gente que fala que Cristo nem existe, que Deus nem existe. Deixa eu contar uma rápida história para vocês. Certa vez um homem estava no barbeiro e ele estava cortando o cabelo e ele estava lendo a Bíblia dele enquanto cortava o cabelo. E o barbeiro viu que ele estava lendo a Bíblia. E quando acabou aquela corte do cabelo, o barbeiro olhou para aquele homem e falou assim: Deus não existe. Sabia disso, que Deus não existe? Porque se Deus existisse, não existiria maldade no mundo. O mundo não estaria desse jeito. Não existiria favela, não existiria guerra, não existiria morte. Não existiria bala perdida, não existiria câncer. Logo Deus não existe. E aquele homem que foi ali cortar o cabelo, ficou assim pesaroso com aquelas palavras. Aí ele saiu e quando ele saiu, quando ele estava saindo, estava entrando um cara todo barbudo assim, cabeludo. E ele olhou para aquele cara cabeludo e barbudo, olhou para o barbeiro e falou assim: sabe, barbeiros não existem. Aí o cara: como assim barbeiro não existe? Não existe barbeiro. Não existe. Se existisse barbeiro, você acha que existiria uma pessoa como esse homem? Cabeludo, barbudo como ele? Olhar para esse homem cabeludo e barbudo prova que um barbeiro é algo que não existe. E aquele barbeiro, ao se deparar com aquela situação, entendeu que Deus existe. Que Deus é vivo, mas nem todos querem. Deus é a saída, mas nem todos querem essa solução. E é uma pena. Assim como existem pessoas que são barbudas e que não querem saber do barbeiro. Não querem saber do... tem aqui alguns cabeleireiros aqui, uns. O Espírito Santo de Deus é o heroísmo de Cristo em nós. E 3 manifestações desse heroísmo. Primeiro, humildade para se prostrar de joelhos. É o que diz aqui, no versículo. Quando Jesus voltou, versículo 40, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa.
essa atitude de se prostrar aos pés de Jesus, ela é muito significativa. Sabe que não é todo mundo que está disposto a se prostrar. Sabe que esse homem, esse Jairo, ele era o dirigente, um dos dirigentes da sinagoga. Ele era um homem muito importante, cheio do dinheiro, um homem poderoso. As pessoas se prostravam diante dele, não ele se prostrava diante dos outros. E Cristo fez um milagre na vida desse homem. Primeiramente, sabe por quê? Porque ele teve uma atitude heróica de se prostrar diante de Cristo. E a Bíblia está repleta de exemplos de que o reino dos céus é formado de pessoas que estão dispostas a se humilhar diante de Deus. Aqueles que querem ficar de pé, olhando de cima, olhando de longe, não conseguem ter um relacionamento com Deus. Não conseguem. Deus espera aqueles que se prostram diante dele. E se prostrar diante de Deus tem implicações na minha e na sua vida. Que áreas da nossa vida que ainda estão de pé, que têm que ser prostradas diante de Deus? Talvez você seja uma pessoa poderosa, que não está muito acostumada com isso de se prostrar diante de ninguém e de nada. Eu coloquei aqui a foto do homem mais rico do mundo. Alguém sabe o nome dele? Bill Gates. O homem mais rico do mundo. Já pensou? Que poder tem esse homem? Talvez a gente não é tão rico quanto ele, mas a gente se acha poderoso. Nós nos achamos superiores. E Cristo, enquanto a gente é superior, enquanto a gente não se humilha diante dele, ele não pode fazer uma obra na nossa vida. Se aquele homem, se Jairo não tivesse tomado essa atitude, Deus não teria feito esse milagre tão importante na casa dele. E ele teria amargado o falecimento da filha. Isso tem a ver no nosso dia a dia, né? Tem a ver com as pequenas coisas, às vezes, do nosso próprio relacionamento em casa. Essa semana eu pisei na bola com a minha esposa. Fiz uma brincadeira que ela não gostou, ela se sentiu muito ofendida. Muito ofendida. E eu tive que pedir perdão para ela. Falei assim, nunca mais vou brincar com esse tipo de coisa para você. E quando a gente pedir perdão é uma coisa que a gente se sente meio humilhado, né? A gente se sente meio assim, rebaixado. Mas pedir perdão nos restaura. O pior de tudo é não pedir perdão e aquilo virar algo amargo dentro do nosso coração. Os que se humilham, os que pedem perdão, os que se ajoelham diante do Pai, são os que encontram misericórdia. E o reino dos céus é um chamado à humildade. Chamado à humildade. 2. Buscar ajuda na pessoa certa. Vamos ler junto? Jairo foi um verdadeiro herói. Sabe por quê? Porque ele buscou ajuda na pessoa certa. No que eu e você buscamos ajuda quando o bicho pega? Lá em casa, quando vem as dificuldades, no que a gente corre? Coloquei aqui o que pode nos ajudar? Coloquei aqui alguns aspectos da vida. Dinheiro. Às vezes, quando a gente enfrenta uma dificuldade, a gente corre por dinheiro. E o dinheiro às vezes nos dá uma certa segurança. Por médico. Uma situação de enfermidade difícil. A gente corre para o médico. E às vezes o médico vai ter a resposta para nós. Nas nossas habilidades, a capacidade de fazer diversas tarefas, ser multitarefa. Às vezes nós corremos para esse tipo de pensamento na expectativa de que isso vai suprir as nossas necessidades, na nossa própria capacidade. Ou talvez na nossa capacidade intelectual, naquilo que a gente consegue articular mentalmente, dos planos que a gente consegue, das metas que a gente coloca na nossa mente e conseguir colocar isso em ação. Talvez tenha a ver com a nossa capacidade de foco, de empenho, de esforço. Todas essas coisas a gente busca na expectativa de nos ajudar. Ou talvez essa imagem aqui refletindo o pensamento positivo, né? Pense positivamente que as coisas vão dar certo. Pense positivamente. Às vezes a gente corre simplesmente para essa alternativa de que um pensamento positivo vai modificar a nossa essência. Ou então, coloquei ali a foto de um cara com cabelo esquisito, representando um guru. Às vezes a gente vai ao encontro de um guru que vai nos dar a solução para aqueles problemas. O que efetivamente pode nos ajudar? Aspectos como esses aqui, muitas vezes são importantes para solucionar alguns problemas. Mas efetivamente, quem vai abarcar com a nossa vida como um todo é Cristo. Quem vai estar ali do nosso lado para nos auxiliar e a quem nós devemos buscar auxílio sempre é Cristo. Como um reflexo natural do cristão. Quando enfrenta uma dificuldade, é recorrer ao Pai. Recorrer a Cristo. E é muito interessante, eu coloquei essa imagem aqui das estrelas, porque, não sei se aqui em Bento tem muita estrela no céu, quando não tem neblina. Quem aqui tem o costume de olhar as estrelas no céu? As estrelas, elas estão sempre no céu, só que às vezes a gente não se dá conta.
As estrelas estão lá longe. Mas às vezes a gente não para e olha. E quando a gente olha para as estrelas, olha que interessante, a luz dela está vindo lá de milhões e milhões de quilômetros de distância, e vindo e entrando nos nossos olhos e indo para a nossa mente, né? É isso que acontece mais ou menos, né? Então uma luz da estrela pode estar brilhando e a gente está ignorando. E a gente não está nem percebendo. Porque a nossa atenção não está nas estrelas. Sabe que Cristo, eu fiquei pensando nesse negócio das estrelas, olha que interessante. Ele está lá, disposto a nos ajudar, doido para nos ajudar, maluco para nos dar a solução. Mas os nossos olhos não estão voltados para Ele. A gente não está nem percebendo Ele. A gente não está dando bola. A gente está olhando para outras coisas. A gente está olhando para outras coisas que serão suficientes para solucionar aquele problema que para nós é tão grande. E Cristo está ali doido para nos ajudar. E Ele está falando, olha para mim, vem a mim. E o que me chama a atenção nesse homem é que ele foi em direção a Cristo. Ele foi em direção a quem podia efetivamente solucionar o problema dele. E esse homem fez algo surpreendente. Sabe o que ele fez? Ele abriu a porta da casa dele para Cristo. Ele foi lá onde Cristo estava e trouxe para dentro da casa dele. Você quer ser um pai exemplar? Você quer ser uma mãe exemplar, um filho exemplar? Faça como esse Jairo fez. Em você talvez não haja todas as respostas, mas em Cristo há. Vai lá, pega Cristo e leva para dentro da sua casa. Coloca Cristo no meio da sua casa e fala, agora é com você. Mas como que eu vou fazer isso, Fabrício? Como é que eu vou fazer isso? Se eu tenho tantos problemas que às vezes eu quero que Cristo faça. Tem a ver com essa questão que nem olhar para as estrelas. Olhe para Cristo. Conecte-se a Cristo. E fala, Cristo, vem para minha casa. Vem aqui para perto de mim, eu não quero te ignorar mais. Porque eu sei que você tem a solução para esse meu problema. Terceiro, crer diante da calamidade. Uma pessoa chegou para Jairo e falou, sua filha morreu. Você quer uma notícia pior que essa? Eu não consigo imaginar uma que seja pior que essa. Hoje, sendo o pai do meu filhinho. Não consigo imaginar diante da calamidade. E sabe que a calamidade virá para nós. Talvez não seja algo tão drástico como aconteceu com Jairo. Mas sempre vem as dificuldades na nossa vida, né? E sendo cristãos, a gente tem uma tendência a achar que nós não podemos sofrer. E achar que Cristo vai sempre tirar todos os problemas da nossa vida. Isso não é verdade. Mas a palavra de Deus, o Evangelho, esse livro aqui, ó, sabe para que momento ele nos prepara? Para os momentos difíceis. Nos prepara para os momentos mais difíceis da nossa vida. E foi o que aconteceu com Jairo. Cristo olhou para ele e falou assim, Jairo, segura na minha mão e acredita. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Ser cristão quando tudo está bem é moleza. Quero ver na hora da calamidade. Ser cristão quando a gente tem recursos sobrando é fácil. O difícil é no momento da adversidade. Crer diante da calamidade. Ah, Fabrício, quer dizer então que se eu acreditar, as maiores dificuldades da minha vida, Cristo vai solucionar? Nem sempre. Cristo curou essa moça, essa criança, da morte. Tadinha, estava lá já no céu, brincando ali no gramadinho. Sempre penso no gramadinho, né? Estava ali já brincando ali no gramadinho. Daqui a pouco veio um anjo assim, ô guria, estão te chamando de volta. Não, tá de voltar, tá tão bom aqui. Vamos lá, seu pai está te esperando. Trouxeram ela de volta, levaram lá. Voltou dos mortos. Quer dizer que sempre alguém vai voltar dos mortos? Nem sempre. Nem sempre. A morte, muitas vezes, será o dia da calamidade para nós. O objetivo da Bíblia não é tirar do nosso caminho todos os problemas. É fazer nós caminharmos dentro de cada um deles, segurando na mão de Cristo. E esse homem, esse Jairo, ele foi um pai exemplar por esses aspectos. Buscou, deixa eu botar ali não. Ele teve humildade para se prostrar. Primeiro ponto. Ele buscou ajuda na pessoa certa. E terceiro, ele creu diante da calamidade. E eu quero muito que o meu filho veja Cristo através da minha vida. Eu quero muito ser um pai como esse Jairo foi. Alguém que não tem todas as respostas, mas conhece quem tem todas as respostas. E eu quero muito viver a vida, de certa forma, viver esse Cristo dentro da minha casa. Isso eu quero deixar esse desafio hoje para todo mundo aqui que é pai. Para todo mundo que é pai.
para todo mundo que é mãe, para todo mundo que é filho também. Viver esse Cristo, viver esse Evangelho. Amém? Vamos orar? Fechar os nossos olhos. Pai, obrigado pela oportunidade que nós temos de estar aqui nessa noite, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem enchido nossos lares de alegria. E o Espírito Santo de Deus é a diferença na nossa vida, Pai. Ele é a diferença, Pai. E nós queremos viver essa vida no contrafluxo, ó Pai, de uma maneira diferente da que o mundo tem vivido, Deus. Nos ensina a ser humildes, Pai. Nos ensina a colocar os nossos olhos em Cristo. E nos ensina a convidar Ele para dentro da nossa casa. Convidar Ele para dentro da nossa vida. Convidar Ele para dentro das nossas horas, do nosso dia. Nos ensina a viver com Cristo, ó Pai. E que os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos desfrutem desse caminhar que é derramado através da Tua graça, Pai. Que eles vejam Cristo em nós e eles tomem as decisões por eles, ó Pai, de seguir o Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos ajude nesse processo. Amém.